Por que você deve usar aparelho auditivo? Nesse vídeo eu vou te dar vários motivos e você vai se surpreender. Vem comigo. Olá pessoal, eu sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e no vídeo de hoje vamos falar sobre aparelho auditivo. Todo paciente que é indicado aparelho para ele tem uma resistência muito grande. Muitas pessoas acham que é atestado de velhice, muitas pessoas acham que não está na hora, muitas pessoas de 80, 90 anos falam: você está achando que eu sou velho? Eu não vou usar aparelho, eu não sou velho ainda, minha audição está boa, eu escuto. Então vamos lá, que eu vou te dar vários motivos. Fica comigo até o final se já te indicaram algum aparelho auditivo e você vai se surpreender. Mas antes de começar, clica aqui, se inscreva no canal, nosso canal está crescendo muito, nos tornamos o maior canal de otorrino do mundo. Já somos mais de 1 milhão de amigos aqui dentro do YouTube, dentro do canal. Esse canal é de vocês e é para vocês. Muito obrigado a todos, tem muito conteúdo relevante para vocês. Agora vamos falar sobre esse bendito aparelho auditivo. Aparelho auditivo. Muitas pessoas encaram ele como um atestado de velhice. Então assim, meu médico pediu para eu usar aparelho, mas eu não estou na idade ainda de usar. Não, minha mãe usava, eu lembro que ela tinha muita dificuldade, apitava o aparelho, ela ficava irritada, ela pegava o aparelho e jogava fora. Eu não vou querer passar pelo que ela passou. Mas calma lá, a sua mãe ou seu pai, a lembrança que você tem, provavelmente é um aparelho muito antigo, analógico, e também, provavelmente, eles demoraram para adaptar um aparelho auditivo. Audição. Primeiro, vocês precisam entender por que devemos colocar um aparelho auditivo. Você tem que entender como que a audição funciona. Então vamos pegar o nosso orelhão aqui. Nosso amigo cara rachado está aqui atrás só de espectador. E vamos entender como que é a audição. Então, aqui é a orelha, a parte externa. Esse daqui é o canal auditivo, então esse orelhão aqui, ele conduz o som até aqui. É como se fosse um funil e entra para cá. O som vai entrar, vai vibrar o tímpano, tá? E aí temos 3 ossinhos, martelo, deixa eu ver se eu inclinando aqui dá para ver, a bigorna aqui e o estribo que é esse daqui, tá? Então como que funciona? É assim, ó. Vou pegar aqui para vocês verem. Então, esse daqui é o órgão da audição, que é a cóclea. Aqui é o estribo, que é o último ossinho. Então, aqui são os 3 ossinhos. O tímpano vai vibrar, aí ele vai vibrar o martelo. Ó, o martelo aqui. A bigorna, que parece uma bigorna. E o estribo, porque parece um estribo. Então, aqui, ó, vai fazer isso. E esses 3 ossinhos, eles vão trabalhar como se fosse alavanca, tá? Então, esse aqui é como se fosse um tambor, vai vibrar, vai captar todo o som, e a cada ossinho que vai passando essa vibração, vai potencializando. E toda essa energia que entrou aqui no tímpano, ela vai se concentrar nessa área pequena. Então, uma área grande recebe o som e vai se concentrar numa área pequena, potencializa muito esse som que entrou. Então, pequenas vibrações a gente consegue escutar graças a esse mecanismo, tá? E aqui é a cóclea, onde vai gerar uma onda aqui, e aqui tem cílios, as células ciliadas, tá? Elas vão vibrar, elas vão transformar a energia mecânica em energia elétrica. Então, todo esse som, que é uma energia mecânica, vai vibrar isso aqui mecanicamente e vai transformar esse som numa energia elétrica, que vai ser conduzido por um fio elétrico, que é o nervo, tá? O nervo nada mais é que um fio elétrico. E aí, esse fio elétrico vai levar até o cérebro essa informação, tá? Então, o som entra como uma energia mecânica, transformado em energia elétrica e vai parar no cérebro. O cérebro é que vai interpretar esse som, tá? Então, chegou aqui, todo o processamento auditivo vai ser feito aqui no cérebro. Então, como que funciona? O cérebro recebeu esse som. Então, se a pessoa pergunta: seu João, quanto que é 2 mais 2? Quanto que é 2 mais 2? Chegou no cérebro. 2 mais 2. Aí o seu João vai parar e vai pensar. Deixa eu mandar isso aqui é a área da audição. Ele escutou.
Agora vamos para a área de cálculo. 2 mais 2 é 4. Isso no pensamento. Aí vamos para a área da fala. Aí o seu João vai falar, eu vou falar então que 2 é 4. É 4. Então você vê que entrou o som, ativou a área da audição, ativou a área do cálculo, da lógica, ativou a área da fala e ele falou. Ou seja, está conectando várias áreas do cérebro. Se alguém fala, seu João, o senhor é muito chato. O seu João vai escutar essa informação, ele vai falar, é muito chato. Aí ele vai para a área da emoção. Aí ele vai falar, esse cara tá de brincadeira comigo. Aí ele vai para a área, sei lá, ele vai começar a gerar noradrenalina, ele vai pegar, vai ficar com raiva e aí ele vai falar o que ele tem que falar. Ou ele vai deixar para lá, ou ele vai xingar essa pessoa, ou ele vai dar um soco nessa pessoa. Então vê que a audição conecta toda a área e vai gerar ações. Então o cérebro ele é todo conectado. Então toda essa rede neural vai se interligar. Só que com o passar do tempo, esse nervo vai envelhecer, que é o nervo da audição. O nervo da visão vai envelhecer. O nervo do olfato vai envelhecer. O nervo do paladar vai envelhecer. E aí, o seu João, quando ele vai comer, ele vai começar a colocar mais pimenta, ele vai começar a colocar mais sal para potencializar o paladar, porque o paladar dele já não está tão aguçado. Se ele usa um perfume, em vez de dar uma espirrada, ele vai dar umas 10 espirradas. Por isso que a gente vê muito idoso com um perfume muito forte, porque ele não está sentindo. Então o nervo olfatório dele já está mais envelhecido, então ele vai potencializar. Aí o seu João também, ele não está enxergando bem, ele vai lá no oftalmo, ele vai lá, pega um óculos muito bonitão ali da Guess, ele vai pegar um Giorgio Armani, vai pegar um Ray-Ban e vai colocar ali e ele vai se glamourizar. Eu tô com um óculos aqui de grau, pagou lá não sei quanto e ele vai se sentir até mais bonito, é uma coisa glamourosa. Só que o seu João, quando ele vai no otorrino e o otorrino fala, seu João, o senhor não está escutando bem. Seria legal o senhor usar um aparelho para poder potencializar essa audição. Que isso? Não, eu escuto bem, eu estou escutando super bem. Não, seu João, você não está escutando. Pode ver que a dona Maria aqui, ela está reclamando do senhor, ela fala, o senhor não escuta. Nada, isso daí a dona Maria não está sabendo de nada, ela fala para dentro, doutor. Você precisa ver o jeito que ela fala, porque ela fala para dentro. Então, primeira coisa, quem não está escutando direito, ele começa a falar que os outros falam para dentro. Ou, o que você está falando? Fala direito, fala para fora, menino. E não é isso. Muitas vezes é a pessoa que está com problema, que não está escutando direito. Só que por que a pessoa acha que está escutando bem? Porque se você fala baixo, ela não escuta. E se você fala alto, ela escutou. Então, logo para ela, quando ela escuta um som, tá tudo bem. Só que ela não entende que ela não está escutando sons mais baixos. Ou, por exemplo, a pessoa não entende o que a outra falou. Então fala, seu João, gostei da sua faca. Aí vai falar, o quê? Gostou da minha vaca? Então faca e vaca é muito parecido. Então ele vai começar a interpretar, vamos supor, igual a velha da Praça é Nossa. Ele vai entender uma palavra, ele vai escutar uma palavra e vai entender outra. Então começa a interpretar o som completamente diferente, o refinamento dessa audição. Só que, quando pede para usar aparelho auditivo, a pessoa acha que é atestado de velhice, a pessoa acha que ela escuta bem, a pessoa acha tudo menos que ela precisa usar um aparelho auditivo, tá? E aí fica aquela briga. Só que seu João resolve não colocar um aparelho auditivo, tá? Potencializar o som. Ele potencializa a visão com óculos, ele potencializa o cheiro tacando perfume, ele potencializa o paladar com tudo isso, só que ele não quer potencializar a audição. Logo, a área do cérebro que interpreta o som, ela fala, não está chegando o som aqui para mim. Só nessa área, nessas 3 áreas que está chegando. Essas 2 áreas vão começar a atrofiar. Então o cérebro que interpreta o som, que recebe esse som, ele fala, já que eu estou aqui sem fazer nada, eu vou me embora. E esse cérebro, a área auditiva, começa a atrofiar. E quando atrofia, e aí o seu João vai lá daqui 5, 6, 7 anos resolver colocar o aparelho auditivo, porque ele não está escutando mais nada, aí não existe mais cérebro para poder escutar.
Então ele vai vir o som, ele vai colocar aparelho auditivo, vai potencializar, vai chegar, chega aqui, só que não tem mais cérebro para interpretar esse som. Então ele vai escutar um monte de barulho, ele vai se incomodar e aí ele vai colocar a culpa no aparelho que não serve, que a tecnologia, ninguém inventa uma tecnologia boa, que é uma porcaria esse aparelho e não vou usar, tal, tchau. Só que o problema não é no aparelho, o problema é o tempo que levou para adaptar um aparelho auditivo e não deixar esse cérebro atrofiar. Só que aí, qual que é a consequência disso? Esse cérebro atrofiou. Ele não vai conectar com outras áreas. E aí, o envelhecimento cerebral vem a galope. Então, para você não envelhecer o seu cérebro, você tem que estar com todas as funções bem treinadas. Então, se essa audição cai, ela não conecta mais todas essas áreas e aí tem mais chance de demência, tem mais chance de depressão. A pessoa, se ela não está escutando, por exemplo, está numa reunião que tem várias pessoas, todo mundo começa a falar, o sobrinho, o neto, o filho, a pessoa já começa a ficar irritada, fala, ó, dá licença, vocês falam demais, fala alto, sai fora, não tô escutando, não estou entendendo, aliás, estou escutando o que vocês estão falando, mas não estou entendendo nada, fica aquele barulhão, então a pessoa se isola. Se alguém vem conversar, ele vai ficar extremamente irritado, porque ele não vai entender, então a pessoa fala uma coisa, ele, o quê? Fala para fora, tá falando para dentro por quê? Aí a pessoa fala num tom, ele não escuta, a pessoa aumenta, ele não escuta, a pessoa grita, ele se ofende. Então fala, você está falando alto, abaixa o tom. Então ele perde completamente a noção da audição e aí ele não consegue nem escutar quando é baixo e quando é alto ele se incomoda e se irrita e também não consegue escutar. Então, aparelho auditivo deve ser adaptado o quanto antes. O que o aparelho auditivo hoje em dia faz? Muita gente vai lá, entra na internet, pesquisa, pega um chinesinho lá e coloca no ouvido. Isso não é aparelho auditivo, isso é um amplificador de som. Amplificador de som, ele vai pegar todas as frequências do som, desde o mais grave até o mais agudo e colocar para cima, tá? Só que aparelho auditivo, você carrega um computador em cada orelha praticamente, porque ele tem um processador extremamente potente, ele tem um processador inteligente e ele tem conectividade com todos os aparelhos eletrônicos. Então assim, se a pessoa entra num restaurante e qual que é a função do aparelho? É fazer você ouvir outras pessoas, é a comunicação, que é a parte mais importante. Só que se você entra num restaurante, vai ter o garçom ali carregando a bandeja, colocando o prato, alguém batendo no prato, vai ter um monte de sons. Esse aparelho, ele reconhece o ambiente que você está, ele suprime alguns sons e aumenta o som da fala, tá? Então você consegue entender com quem você está sentado ali e está conversando. Por exemplo, você está em casa escutando uma música, o aparelho não pode reconhecer que é um monte de barulho e só colocar o som do locutor ali mais alto, do cantor. Ele tem que entender que aquilo é uma música e trazer todo esse som para você curtir essa música. Então esses aparelhos têm um processador muito legal. E às vezes até no próprio celular, dependendo do aparelho que você for comprar, você tem controle 360 graus da audição. Então se tem uma mulher chata atrás, ou se tem um homem chato, ou se tem alguém que não está sendo está sendo inconveniente, você pode pegar no seu celular, não quero escutar o som de trás. Você pega lateral e frente, ou só lado direito, ou só lado esquerdo. Então, hoje em dia, os aparelhos são extremamente modernos. Antigamente, era um aparelho analógico, que você pegava ali, então só quando a pessoa estava surda que ela ia colocar, mas quando ela coloca, ela não tem mais cérebro para ouvir, então era uma dificuldade só. Então, esse estigma ficou, quem usa aparelho auditivo é surdo, não é legal, e aí a pessoa tem aquele atestado de velhice. Mas se você pega um jovem de 20 anos que tem perda auditiva e você pede para ele usar um aparelho auditivo, ele usa numa boa. E ele não quer aparelho que não aparece, ele quer um aparelho vermelho, rosa, roxo, que tenha flores, que tenha sei lá o quê. Então o jovem, ele quer mais que apareça, ele quer se posicionar com isso. As pessoas acima de 50 anos já querem esconder. Mas hoje em dia os aparelhos, eles são muito, muito discretos. Ficam atrás da orelha, vem o fiozinho de nylon, entra para dentro e eu tenho pacientes que são carecas e não dá para perceber que estão usando aparelho auditivo.
Quem tem cabelo curtinho, muito menos. E mulher, então, nem dá para ver, tá? Então, quanto a aparecer, fiquem tranquilos. Existem vários modelos de aparelhos auditivos. Existem várias marcas, existem várias lojas, existem vários modelos. E vocês precisam, se você tem dificuldade de ouvir, você precisa colocar aparelho auditivo para preservar cérebro, para preservar toda essa rede neural, para você envelhecer menos o seu cérebro e para você ter qualidade de vida, não se isolar. Por que os idosos têm aquela imagem, quando a gente pensa em idosos há muito tempo atrás, tem aquela imagem do idoso numa cadeira de balanço, sentado olhando para a paisagem e balançando e sozinho ali, ou fazendo um crochê? Porque ela não consegue se conectar com o mundo. Então ela se fecha dentro do seu mundo, fica curtindo uma paisagem, fica lá balançando. Se alguém chega para conversar é muito difícil, ela não vai ter paciência. Então precisamos cuidar da sua audição, principalmente do seu cérebro. Então se você, agora vai um alerta para você. Se você senta para conversar com alguém e alguém fala o quê? Você fala o quê? Você não entendeu. Aí você começa a ter dificuldade. Aí você vai num ambiente que tem várias pessoas. Você escuta barulho e não entende. Aí daqui a pouco você, de repente, acha que os outros estão falando para dentro. Se acontece 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, mais de uma pessoa está te falando, está tendo dificuldade, você está se isolando e te irrita conversar com outras pessoas, então procura ajuda. Você precisa fazer uma audiometria. Primeiro, você precisa passar no otorrino para ver se não tem cera no ouvido. E aí depois pedir uma audiometria e depois ver se tem perda auditiva. E se tiver perda auditiva, você tem que fazer... tem que usar um aparelho auditivo. Não pode deixar para depois. Quanto mais para depois você deixar, menos cérebro você vai economizar e não tem reversão, tá? Então é isso. Não deixe para depois, use aparelho e seja feliz com o aparelho. Aparelho não é atestado de velhice. Aparelho, quem está usando e usa precoce, vai envelhecer menos. Se você não usa aparelho, você vai envelhecer mais. Não vai escutar, não vai conseguir se comunicar, vai ficar irritado, vai irritar os outros e nada vai funcionar. Você tem ainda uma vida longa aí pela frente. Tem gente que está com 60 anos com problema auditivo, mas ele vai viver até os 100. Ele vai ter 40 anos de sofrimentos pela frente. Então não deixe para depois. Certo? Espero ter ajudado com esse vídeo. Clica aqui, se você chegou até aqui, ainda não se inscreveu, está perdendo tempo. Somos o maior canal de otorrino do mundo. Temos conteúdo de todos os assuntos da otorrinolaringologia e medicina em geral, então clica aqui, se inscreve, clica em gostei, deixa seu comentário, manda esse aviãozinho aqui para outras pessoas poderem, grupo de amigos, seu pai, seu avô, grupo de família, manda esse vídeo para poderem assistir e se conscientizar quanto é isso, certo, pessoal? Pessoal, também tem 2 recados para vocês. Muitas pessoas me perguntam, doutor, onde você atende? Eu quero passar com você, você atende aonde? Cadê o telefone? Fica um monte de comentário aqui. Esse vídeo aqui, a intenção não é trazer pacientes, a agenda está cheia, tá para 3, 4, 5 meses para frente, mas eu atendo em Mogi das Cruzes e na Avenida Paulista em São Paulo, tá? Tô falando isso para não ficar respondendo um por um, então a gente já economiza um monte de dúvidas que todo mundo geralmente pergunta. Então, atendo na Avenida Paulista, em Mogi das Cruzes. Se você tem intenção de passar comigo, pode vir com o maior prazer, mas não vou deixar telefone aqui. Pesquisa na internet, vê meu nome, aí as meninas vão conversar com vocês, te passarem tudo que deve ser passado. Outra coisa, temos aqui, você pode se tornar agora membro do canal. Quem se torna membro do canal tem uma taxa que tem que pagar. E as pessoas que fizerem a pergunta, estamos respondendo todas as perguntas e as perguntas mais relevantes está virando vídeo, tá? A gente responde em vídeo só para os membros. Certo, pessoal? Se te interessar, entra como membro. Se não te interessar, fica aqui também, faz pergunta. Eu acabo respondendo um monte também para quem não é membro também. Então a gente tenta ser o mais democrático possível, certo? Mas se vocês quiserem apoiar o canal como membro, sejam muito bem-vindos. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, coloque aparelho auditivo, manda esse vídeo para outras pessoas e vamos deixar nosso cérebro mais jovem. E até o próximo vídeo.